Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que os estudantes que estiveram agora há pouco na aula viram assim uma perna, né? Vamos dizer assim, da reencarnação, a reencarnação em ciência. Então, nós vamos ver a reencarnação como lógica, né? Reencarnação é fato. E aí a gente diz, lógico que é, mas será que é fato? Então, eu queria iniciar só esclarecendo a vocês que quando Deus nos criou, simples e ignorantes, lá atrás, em direção à luz e à evolução, criou tudo que a gente vê de belo e tudo que a gente não vê, todos os universos existentes, galáxias, sóis, estrelas. Ele, para reger tudo isso, ele colocou leis, que nós chamamos de leis divinas ou naturais, que regem tudo isso, regem a nós e a tudo que a gente vê ao redor, né, que não foi feito pelo homem. E uma dessas leis é a lei da reencarnação. Então, para nós espíritas, nós não precisamos saber se é lógico, se é fato, né? A gente já sabe, a gente sabe que é assim, que a reencarnação é uma lei divina. E a justiça de Deus, que é a justiça infinitamente boa e perfeita, está também na reencarnação, como em todas as outras leis. Aqueles que já estão estudando no KSSF já conhecem as outras 9 leis, a 10ª seria a lei da reencarnação. Hoje a gente vai falar sobre a lógica da reencarnação. A finalidade da reencarnação, ou seja, né, voltarmos à vida várias vezes, à vida física, é aprender, é educar-se, é crescer, é partir de novos elementos, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde a gente possa construir ou reconstruir a nossa própria elevação. Então, a reencarnação, ela é basicamente, ela tem como finalidade educar o espírito. Então, todo o processo reencarnatório, ele é um processo educativo, seja ele doloroso ou não, sempre Deus está visando para as suas criaturas a educação do espírito, a preparação do espírito para continuar evoluindo. Então, para que a gente não estagne, para que a gente não pare no meio do caminho ou no meio de um processo de dor, a vida se encarrega de dor ou de alegria, né? Às vezes estagnamos por causa da luxúria, do prazer do mundo físico. Então, a vida se encarrega de criar alguns mecanismos, alguns recursos para que a gente possa continuar avançando. Por isso que a dor nada mais é do que um sinal da vida de que algo precisa ser modificado no nosso modo de ser, de pensar e de agir. Esse é o objetivo da dor. O que é que nós estamos fazendo ou não fazendo que precisa ser modificado? Então, essa é a finalidade da reencarnação. Às vezes a gente veio de uma escola religiosa onde ouvíamos dizer que estamos reencarnados para pagar dívidas do passado, né? Então, reencarnou porque precisamos pagar. Para pagar, a gente deve a alguém, né? Então, quando nós erramos ou cometemos qualquer tipo de equívoco, o único cobrador deveria ser nós mesmos, né? A nossa consciência e a nossa íntima vontade de crescer e evoluir. Então, Deus é misericordioso e amoroso. Ele não é um cobrador de acertos, né? Ele nos criou para acertar, mas sabendo, porque Ele é todo sabedoria e bondade, sabendo que iríamos cometer equívocos. Porque quando ignoramos o que fazer, normalmente a gente às vezes bate a cabeça, algumas vezes, até fazer o certo. Visto quando começamos a aprender a ler, a escrever, alguns aprendem mais rápidos, outros são mais lentos, mas todos nós temos em nós a íntima vontade de ser bons, de sermos amorosos, ainda mais que essa essência, a essência dessas virtudes, estão em nós, estão estampadas em nós. Deixa eu esperar ela sentar, porque ela fica atenta. Então, a gente sempre tem que lembrar que a reencarnação é sempre um processo educativo, nunca é punitivo, nunca estamos passando nada porque precisamos pagar
alguma coisa, estamos passando alguma coisa para aprender a fazer melhor. Então, o processo sempre é educativo, né? Reencarnamos porque precisamos acumular conquistas, né? Essas conquistas vão através dos desafios que vamos nos propondo a enfrentar. Estamos aqui, por exemplo, Sandra é professora, mas ela não era professora, ela era web designer. Mas agora apareceu uma chance dela ensinar, né? Na faculdade, no high school. Ela podia dizer, não, eu sou web designer, não tenho o que... Mas aí ela enfrentou o desafio. E futuramente ela será secretária de Educação da Flórida, porque esse é o caminho dela. Ela está acumulando habilidades. Às vezes a gente se acomoda. Não, eu sou ator, então eu não vou ser professor. Olha, eu sei cozinhar, eu sou uma chefe de cozinha. Sim, daí. Mas se aparecer alguma outra coisa que você possa aprender, vamos acumular. Nós vamos ter muitas vidas, já vivemos muitas e vamos viver outras tantas. Então, quanto mais a gente sabe, melhor vamos nos situar nas diversas experiências. Se sabemos pouco, provavelmente a gente pode chegar numa experiência que dissesse, puxa, se eu tivesse tal habilidade, eu agora poderia fazer isso ou aquilo, né? Então, a gente vai ter experiências de todos os tipos. Provavelmente já fomos, milhares de anos, já fomos hindus, japoneses, escoceses, né? A gente vai reencarnar em todas as situações, em todos os padrões sociais e financeiros. Vamos reencarnar em todas as culturas. Então, vamos falar todos os idiomas. Vamos ser de todas as cores, de todos os sexos. Então, ser preconceituoso é uma perda de tempo. Porque se você não é assim, como você não gosta de ver o outro, você será um dia. Se você não foi ainda, vai ser. Então, a gente tem que gostar, ou pelo menos tolerar, tudo e todos. Porque se a pessoa é limitada em algum aspecto, nós também já fomos. Ou seremos se estivéssemos passando aquela situação. Então, não temos por que criticar o nosso próximo. Por isso que Deus nos fez irmãos, para ver se a gente entende isso. Mas se os irmãos consanguíneos não estamos tolerando, né? Que dirá os irmãos fraternos, o irmão em humanidade. Mas a gente chega lá. O bom é isso, né? Que vamos chegar, vamos. A gente também não precisa ficar se achando a última formiguinha, porque nós vamos caminhar. Então, acumular conquistas, né, através de aprender coisas é muito bom. A habilidade nos torna aptos a muitas coisas. Uma ideia que eu sempre dou é, por exemplo, aprender computação, informática. Porque no mundo espiritual, eu já visto as crianças, quando chegam, já acham os nossos tablets, as nossas coisas. Eles, em 5 minutos, eles resolvem tudo que a gente leva ali uma vida catando milho. Então, lá vai estar bem mais adiantado. E quando nós voltarmos, né, na próxima encarnação, nós seremos filhos dos netos, dos bisnetos. E quando a gente chegar, a gente vai estar muito mais do que eles. Eles é que vão dizer, meu Deus, essas crianças de hoje, olha para isso, né? Júlia vai virar para a mãe e dizer, mas mami, olha só, meu filho nasceu, minha avó, né? É a avó, né? Olha só, minha filhinha nasceu, e faz e acontece. Mas vamos chegar muito aptos a muitas coisas, porque o nosso planeta está em regeneração. É um processo longo, mas é um processo que já está acontecendo. Então, desde já, a gente tem que ter coragem de se habilitar, de se arriscar a fazer coisas, né? O Centro Espírita é um campo vasto para isso. Ontem mesmo, nosso querido Ricardo, né, sentou-se como facilitador e deu sua primeira aula, né? Foi ótimo. É assim, às vezes a gente, né? O Antônio Carlos já veio aqui na frente fazer a apresentação. Então, é um campo vasto de áreas que você pode dizer, não, eu não dou para isso, não, falar lá na frente, fazer prece, mas que a gente deve arriscar, né? Quem sabe já estamos aptos àquilo, às vezes não. Às vezes precisamos procurar uma outra coisa que a habilidade esteja melhor. E, às vezes, vamos precisar forçar a barra para fazer algumas outras coisas. Então, nossa reencarnação deve servir para que a gente acumule conquistas, habilidades conquistadas em experiências passadas que levaremos como possibilidades futuras.
Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente adquire em termos de conhecimento e de habilidades é o nosso tesouro, é a nossa herança, né? Então, quando eu reencarnei aqui agora, eu tenho como herança tudo que eu conquistei no passado, tudo que eu aprendi no passado de bom e as minhas más tendências. Isso é que a gente leva para outra vida. A gente não só leva as coisas boas, não. Leva ainda as deficiências que tem. Então, quando a gente reencarnar, depois já vem tudo de novo. Então, a gente já vem com aquela bagagem cheia. Por isso que a gente está aqui se preparando para que, na próxima vida, o nosso tesouro, a nossa herança, seja mais positiva do que negativa. E por isso que os pais precisam estar bastante atentos às suas crianças, porque muitos pais acreditam na reencarnação, têm a reencarnação como fato no centro espírita, mas em casa não observam as más tendências dos filhos que poderiam, numa evangelização infantil, que poderiam, numa orientação mais firme, ser contida para que no futuro não tenha problemas, né? Então, a gente tem que ficar atento ao que nós aceitamos como fato, como verdades, como conduta de vida. O que a gente aprende através dos espíritos é uma conduta para o ser imortal. Então, por isso que eu botei lógica, porque o Aristóteles ele tem essa teoria da lógica, né? Você parte de uma premissa, responde aquele questionamento, e dali você pode chegar à conclusão de que aquilo é um fato, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ai, me cansei. É que eu estou correndo, porque o pessoal começa muito tarde a palestra. E afônica como eu estou. Então, eu não ia falar disso hoje, mas vou só falar um pouquinho desse Aristóteles, porque ele que nomeou a palestra, mas eu cortei ele dos slides. Mas Aristóteles tinha essa teoria da lógica. Então, era mais ou menos assim. Você parte de uma premissa. Por exemplo, eu digo, eu sou um ser imortal. Né? Não, deixa eu ver uma outra premissa. O espírito é imortal. Aí eu digo, eu sou um espírito. Porém, sou, né? Logo, eu deduzo que eu sou imortal. Certo? Não é básico isso? Mas isso, minha filha, é um negócio para os filósofos. Essa dedução lógica, né? Aí você dá um fato e dali você se inclui naquilo, ou inclui quem você quiser, ou o homem, a humanidade, e dali você deduz que a pessoa é aquilo. Então, a reencarnação é um fato por isso. A gente vai ver a lógica da reencarnação. A lógica é, Deus é justo? É. Deus é infinitamente justo e bom? É. Então, as pessoas sofrem porque Deus é culpado do sofrimento deles? Não pode. Seria um contrassenso a gente dizer que uma coisa é boa e que as pessoas sofrem por causa dessa coisa boa, né? Por isso que a reencarnação precisa ser aceita. Porque se não for pela lei da reencarnação, se só houvesse essa vida, a gente estaria falando agora de um Deus completamente injusto que faz uns serem mais felizes do que o outro. Mas isso a gente vai falar lá na frente, é porque eu quis, né? Outra dádiva da reencarnação, né, que é um presente de Deus, é o esquecimento do passado, todas as vezes que a gente reencarna. A gente só tem que botar na cabeça que não é um esquecimento, assim, uma amnésia total. Não existe isso no Espiritismo. O espírito não consegue ficar completamente esquecido de tudo. Os espíritos dizem assim, que é colocado um véu de esquecimento, um véu. Véu, normalmente, se tiver um ventinho, o véu, né? Um véu não fica parado. Não é um cobertor, uma coisa, uma tábua, um drywall, não é. É um véu. Eu imagino que seja um véu meio transparente, bem fininho. Porque, às vezes, a gente consegue entrever coisas que trazemos do passado. Coisas difíceis de superar. Então, são dores ou alegrias ou coisas boas que trazemos do passado, quando uma coisa é muito latente. Então, por isso que precisamos ter compaixão de nós mesmos, paciência com nós mesmos e com as outras pessoas. Então, toda deficiência, todo impedimento, toda limitação que o ser tem, ele tem por algum motivo. Então, nós precisamos saber que aquilo precisa ser levado em consideração e ter um modo amoroso de tratar, né? Então, o esquecimento é justamente
nos dando a chance de um novo recomeço, né? Então, recebemos, quando reencarnamos, um equipamento novo, corpo, cérebro, ego, nova personalidade, experiências, um novo meio, tudo que precisa para que a gente tenha a chance de fazer uma outra performance numa nova vida. Agora eu vou mostrar a vocês, especialmente para o pessoal que saiu da aula da Reencarnação em Ciência, né? Você passou lá alguma coisa? Não, o James já estava velho o vídeo. Esse é mais... É também do mesmo tempo de James, mas é outro. Bora. Aí eu clico de novo, é Mauro? Ah, ok. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. There were bad guys too. They shot me dead. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença no coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath, and they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby, and he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô.
Growing up, we had two cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me, and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, Yes. even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to, but I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Viram aí o véu funcionando? É um véu, quer dizer, ele deveria estar esquecido totalmente da encarnação passada, quando ele era o pai dela. Mas o véu do esquecimento, às vezes, deixa e dá essa margem de pesquisa, né? Quem assistiu agora a Reencarnação e Ciência com Sandra, viu as pesquisas que Ian Stevenson iniciou e que agora se segue. Os Estados Unidos é o país mais reencarnacionista do mundo, eu acho. E no Brasil, o Hernani Guimarães também fez várias pesquisas sobre experiência de quase-morte, marcas de nascença. Então, existem muitas pesquisas em torno da reencarnação. Difícil hoje, né, você aceitar a vida sem aceitar a reencarnação. Então, é uma coisa que não é da agora, né, sempre existiu nos povos mais primitivos, hindus e Egito, e todos tinham uma base reencarnacionista, né? Havia o embalsamento dos faraós, porque eles achavam que a vida ia retornar naquele corpo. Os hindus, um pouco variado, porque aceitavam a reencarnação retroagindo para os animais, mas aceitavam a reencarnação. Então, a reencarnação não é da agora. E se a gente for ver essa passagem de Jesus no Evangelho, quando ele fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, está em João, capítulo 3. João diz: em verdade te digo que se o homem não for gerado de novo, não pode ver o reino dos céus, de Jesus. Ele disse isso a Nicodemos, no encontro que ele teve com Nicodemos. E Nicodemos era um rabi, era um líder, né, judeu do Sinédrio. Então ele era líder de acho que eram 70 anciãos na época que lideravam e decidiam a parte jurídica, a parte legislativa toda na época. Então, era um homem muito sábio, era um homem muito respeitado e era tratado por rabi
né? Então, Rabi é mestre. E ele vai ao encontro de Jesus e chama Jesus de Rabi. Ele pede para falar com Jesus, né? Então, ele diz a Jesus que ele estava vendo pelos sinais, pelas coisas que Jesus fazia, ele era um homem enviado por Deus. Por isso, ele queria conversar com Jesus. Então, Jesus diz a ele, né? Para ver o reino de Deus, terá que o homem ser gerado de novo. Tem que nascer da carne, nascer do Espírito, e ele fica sem entender, né? E Jesus disse, eu estou lhe falando das coisas da terra, você não está entendendo o que dirás dos céus. E Jesus tinha 30 anos. Mas o Nicodemos, com toda a sua sabedoria, ele via em Jesus um mestre. Então, ele já aceitava a reencarnação, né? Eles falavam da ressurreição, os judeus na época, falando sobre esse retorno à vida, mas ainda com essa ideia errada de que poderia-se retornar à vida no mesmo corpo. Mas também a ciência estava muito atrasada na época, né? Nem tinha ainda surgido. Então, depois, com as descobertas científicas de moléculas, de tudo que compõe um corpo humano, que quando ele é deteriorado, você não pode juntar aqueles átomos, aquelas coisas e formar de novo, a gente sabe que o que eles estavam falando era da própria reencarnação e não da ressurreição, né? Então, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal e um novo corpo. E como a gente estava falando da lógica reencarnatória, é justamente por causa dessas coisas que a gente vê ainda no mundo, né? Crianças com deficiência física, né? Crianças da mesma idade, uma completamente saudável, a outra deficiente, né? Um servindo e o outro pobre recebendo, um com a classe social mais alta, né? Um com iPhone e o outro com iPhone. Eu hoje roubei do Ricardo. Ricardo ontem botou umas figuras tão legais, menina. Aí, tá vendo, Ricardo? Thank you very much. Né? A diversidade das habilidades que o homem tem, né? Cada pessoa sabe fazer uma coisa e, se quiser aprender a outra, às vezes a gente diz assim, não dá tempo numa encarnação da gente aprender muita coisa, visto que, às vezes, tem cursos acadêmicos muito longos. Então, realmente não daria tempo. Por isso que, quando a gente vem com a prova da riqueza, uma coisa excelente que a gente tem para investir é no conhecimento. É uma forma que a gente tem, né, tendo a facilidade do financeiro, de ter as melhores universidades, de estudar bastante, de se encher de crescimento intelectual, que provavelmente, na próxima existência, talvez a gente esteja em chique-chique, plantando feijão na terra seca, exercitando já o outro lado, né? O lado acadêmico, intelectual, está bem desenvolvido, então a gente vai para uma encarnação mais humilde, mais limitada, mas para exercitar a paciência, a tolerância pela falta, né? Faltar as coisas, porque já pensou, você sai da possibilidade de ter computadores, telefones e tudo, carros do ano, e de repente você se vê numa reencarnação em que você é pobre, não tem dinheiro nem para o pão. Tem que trabalhar duro para pagar as continhas básicas ali. Então, a gente não sabe o que é pior, na realidade. Tem gente que pensa, não, ser rico é muito bom, mas ser rico você está exposto a todos os perigos que a ilusão da vida proporciona, né? A vida proporciona, às vezes, luxúrias e perigos que só o dinheiro compra. Então, você, às vezes, não ter a possibilidade financeira lhe limita mais de você cometer erros grosseiros. Mas isso, as reencarnações vão sendo mais ou menos equilibradas, né? A gente vai ver que existe o processamento reencarnatório, aí também as diferenças, né? Famílias muito pobres e famílias... então, às vezes, tem pessoas que não entendem a reencarnação e olham e dizem, Deus é injusto, foi injusto comigo, me deixou aqui faminto e fulano está ali muito bem de vida. Agora, né? Tudo é temporário, a vida é temporária. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem outras vidas, a gente sabe que é temporário, a gente sabe que daqui a 5 minutos a gente pode não estar respirando. Né? Que daqui a gente pode não ir nem comer a coxinha na cantina. Deus o livre e guarde, que não seja para nós. Não é para nenhum de nós, né? Mas deve ter algum lugar aí que as pessoas estão reunidas
E tem essa possibilidade, existe, a gente precisa conviver com isso. E não é pessimismo, não é um pensador viver pensando em coisas mórbidas. Não, morrer não é, morrer é vida, né? Morrer é o menor dos males, dizem os espíritos, né? Viver é um desafio. A pessoa quando diz, eu vou me matar porque está tudo ruim, isso não é uma atitude corajosa. Puxa, já pensou tirar a própria vida? Não, isso é covardia. Eu quero ver você ter coragem de enfrentar. Acordar de manhã, ir para a escola, para o trabalho, se vestir, ter projetos, sonhos, planejar, querer fazer coisas, querer colaborar com o mundo e não só se queixar. Porque o mundo está assim, não tem jeito. Porque é muito roubo, muita corrupção. Sim, e daí? Seja você o ponto de luz, seja você a formiguinha que está jogando as suas gotinhas positivas no mundo, né? Se todo mundo pensar que está tudo ruim e não fizer nada, vai ficar mesmo um caos, né? Ou seja, um caos assim, por enquanto. Porque Deus é misericordioso, Deus é o Criador e existe um limite para tudo. Então, no mundo não vai se acabar, né? Não tem aquele homem que vai nascer para acabar com o mundo. Aí ele acaba com ele mesmo, mas o mundo não. O mundo não pertence a ele, o mundo pertence aos estudantes, porque o mundo é uma escola, a Terra é uma escola, e a gente não destrói a escola, né? O que é que faz com um aluno que quer destruir a escola? Ele vai para um lugar onde ele não possa destruir, que ele possa construir. É o que acontece com a gente quando a gente está resistente em destruir coisas. Então, nós somos transferidos para mundos mais primitivos, onde nós vamos ficar limitados, sem ter acesso ao progresso material. Aí já pensou hoje a gente com iPhone, com computador, ir para um lugar onde ninguém sabe ainda nem botar a roda numa carroça, ainda é tudo arrastado porque não sabe a roda. As casas não têm telha, porque ninguém conhece telha, né? Só conhece a palha que se coloca em cima. Então, a gente tem que ter vontade de crescer. Isso não é um castigo. O que a espiritualidade faz conosco é um recurso educativo. A gente precisa, às vezes, ir ajudar a um lugar progredir para querer progredir, né? Então, a gente não deve se queixar de nada, deve trabalhar para que tudo seja melhor. Então, a doutrina da reencarnação seria a única que oferece uma explicação lógica, né? Um conceito mais justo. O livre-arbítrio é outro recurso, né? Nos dado por Deus para que a gente possa fazer as nossas escolhas, para que não fiquemos robotizados pelo Criador. Então, a gente sempre tem a oportunidade... Roubei essa foto, não foi, Ricardo? Achei legal essa, porque sempre a gente pega as duas estradinhas mais ou menos iguais, né? Essa tem uma estradinha mais pedregosa, mas não quer dizer que lá na frente não tem um oásis, né? Então, a gente tem que ser muito hábil e olhar bastante quando a gente for escolher alguma coisa, porque nem tudo é como parece. Às vezes, as aparências enganam. Aquilo está muito bem, né, feito, assim, muito bem terminado, mas, às vezes, dentro está podre. É feito uma maçã, né? Você pega assim, está linda por fora, mas você morde, está podre dentro. Então, viver e escolher exige muita atenção, né? Quando a gente vai reencarnar, existe no mundo espiritual todo um planejamento para a nossa reencarnação. É por isso que precisamos valorizar a vida. Quando alguém resolve se desfazer de uma gravidez, é todo um planejamento que envolveu a vinda daquele bebê, que quando alguém rejeita, o melhor é assim, tenha ideia alguém, largue na porta, largue num lugar, no shopping, sabe? Como fazem com os animais. Mas não, o melhor, quem já fez aborto não tem problema. Tudo que a gente faz quando ignorava não tem problema nenhum. Mas agora a gente já sabe que não é bom, né? A gente precisa valorizar a vida. O mundo, né? O homem está para a vida, assim, o espírito está para a vida, assim como o homem está para Deus. É uma necessidade a vida para o espírito. Então, no mundo espiritual existe assim, olha, um planejamento, isso no nosso lar, né? Lá onde está a colônia KSSF, eu acho que já é bem mais moderno. Esse era 1940. A nossa colônia não, já está num lugar, né, bem bacana, né, Mauro? O Mauro está providenciando aí, né? Mas era mais ou menos assim, né? Nossos são prédios mais modernos, de vidro, né? Aquelas coisas.
Então, existem centros de planejamento para o espírito reencarnar. Quer dizer, é todo um trabalho, né? Então, o espírito pode escolher, às vezes, o tipo de provas que ele vai atravessar, o tipo de desafios que ele vai atravessar. Essas escolhas se dão ao nível de probabilidades, podendo haver alterações. Então, a gente pode participar, junto a esses trabalhadores espirituais, de como vai ser a nossa encarnação. Progredir sempre tal é a lei, diz Allan Kardec, e existe apenas um determinismo para o espírito, é a evolução, né? Então, evoluir nós vamos sempre, queiramos ou não. E essa escolha de desafios depende do nível de possibilidade do espírito de fazer isso. Porque às vezes a gente diz, não, eu quero passar quero ficar lá naquele morro ali no meio daqueles assaltantes, daqueles traficantes, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa pelo aquele pessoal. Mas você será que está preparado? Se não está, então eles nos orientam quanto à escolha de determinados desafios, né? Para que a gente realmente aproveite a encarnação. Aqui a diferença de lei de causa e efeito é ação e reação, né? As provas, né? Toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Essa diferença de lei de causa e efeito é ação e reação, porque a ação e reação, ela prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Isso vem desde a lei da física de Isaac Newton, né? Mas é diferente da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, nem sempre a intensidade do que vem em sentido contrário seria igual, porque senão seria olho por olho, dente por dente, né? Se eu matei, eu vou morrer, né? Então, não é assim, a lei de Deus não funciona assim. Deus é misericordioso e bom, então a lei de causa e efeito, ela é flexível, né? Se a gente corresponde de alguma forma a melhorar em determinado aspecto, aquilo que seria para nós uma dor, uma expiação, Deus, em sua misericórdia, nos livra de muita coisa. Por isso que a gente reza, né? Pai, livrai-nos de todo mal, né? Livrai-nos da tentação, porque nós ainda somos muito vulneráveis às vezes, né? Não somos fortes o suficiente, às vezes, para resistir a alguma coisa. Então, nós precisamos de ajuda e precisamos de pedir ajuda. Não tem que ter vergonha de pedir ajuda, não. O processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, né? Como é que a gente, depois que faz aquele planejamento todo, aí vamos escolher, vamos ver por onde a gente vai nascer, né? Tem que haver um homem, uma mulher, ou então uma inseminação artificial, alguma coisa que traga o espírito ao mundo, né? Aí eu trouxe para vocês, para rapidamente a gente ver, o livro de André Luiz, Missionários da Luz, ele traz a reencarnação de Segismundo, né? Segismundo é um personagem, mais ou menos, só para a gente entender. O casal, Adelina e Raquel, viveram uma paixão desvairada numa determinada encarnação. Segismundo também gostava de Raquel. Então, por ciúmes, ela assassina Adelino. E Raquel vai parar no prostíbulo, né? Aí eles desencarnam, todos três, mas todos vivendo aquela situação de muito ódio um pelo outro, né? Então, o Adelino e a Raquel morrem de raiva do Segismundo e o Segismundo deles também. Mas aí planeja-se o seguinte, durante algum tempo que Segismundo, que é esse tristinho, está no mundo espiritual, Adelino, em desdobramento, ele aceita, depois que ele volta, né? Ele reencarna junto com Raquel e ele aceita que receber o Segismundo como filho, né? Aquele lá é Joãozinho, o filho que eles têm. Só que ele não está, quando volta do sono, ele não está certo daquilo, não. Ele fica sem querer. A mulher quer ter um filho, o menino quer ter um irmãozinho. O Segismundo está esperando. Aí Alexandre, André e Herculano, né? Herculano é o guia espiritual de Segismundo, esperando a oportunidade para que Adelino aceite receber o Segismundo como filho. Aí eles estão lá à mesa conversando e o filho nota que o pai está muito nervoso, né? E aí os espíritos, o Herculano, o André e o Alexandre começam, através de vibrações, intuir o menino para conversar com o pai.
E o Adelino está aflito, né, conversando pouco e nervoso. Aí o filho pede ao pai para que ele vá com ele ao quarto, ele e a mãe, fazer a oração do Pai Nosso antes de dormir. Isso para ver se ele se acalma, né? O menino é intuído a dizer isso. Aí eles vão, rezam o Pai Nosso, e aquele clima de preparação facilitado pela prece, né? Facilita a aproximação de Segismundo com Adelino, né? Adelino se acalma através da prece e das vibrações dos espíritos. E o menino também que intuiu. Aí ele vai dormir com a mulher e depois, quando eles estão adormecidos, eles saem em desdobramento e Raquel reencontra a avó que estava desencarnada, né? Isso acontece com a gente, viu? Quando a gente dorme, o espírito sai, ligados por aqueles cordões, ó, que chama o cordão de prata, e nós nos encontramos com nossos entes queridos, ou os desafetos, depende de como a gente se prepara para dormir. Por isso que na hora de dormir é sempre bom a gente se preparar e pedir aos espíritos que nos acompanhem durante o sono, porque senão pode ter gente ali que gosta da gente, como gente que não gosta. Mas como nós já somos bonzinhos, a gente não, né? E aí Raquel vai ao encontro da avó, mas Adelino fica assustado com o que ele está vendo e ainda muito angustiado, né? Ele prevê, assim, as energias de Segismundo ainda contaminam ele, né? Fazem ele lembrar o passado. E ele se apavora quando o mentor, o Herculano, traz o Segismundo para encontrar com ele. Ele fica apavorado ao ver Segismundo. Segismundo não deseja nenhum mal mais a Adelino, né? Ele quer o perdão de Adelino. Ele queria que Adelino recebesse como filho, então ele vai pedindo perdão. Alexandre, então, interfere lançando raios magnéticos que acalmam Adelino, né? Comovido, através da calma que os raios, o passe dá nele, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo. Nesse momento em que ele aceita, todas aquelas energias deletérias, aquelas agonias, aquelas angústias, desaparecem imediatamente do seu perispírito, né? E ele aí volta a se sentir com os sentimentos e as vibrações de um espírito elevado e nobre. E Segismundo beija a mão dele. Mas enquanto aquela agonia tomava conta, ele não conseguia pensar, né? Então, às vezes, o nosso próprio passado nos obsidia, né? Os nossos próprios equívocos do passado nos deixam atormentados. E a gente tem a vontade de superar aquilo, mas aquelas dores são tão fortes, né, que seguram a gente. Mas a gente sempre tem companhia espiritual, sempre. É só a gente chamar. Na hora H, a gente tem que chamar, né? André Luiz e Alexandre aí vão, já outro dia, na casa do Adelino e encontram Herculano e Segismundo já com os espíritos construtores. Olha quanta gente envolvida num processo reencarnatório, um processo. Os espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. Então, eles iam pegar aquele espírito para reduzir para ele para o feto da mulher de Adelino. Mas a mulher de Adelino estão lá, né? Oi, vamos namorar hoje? Ah, não sei, estou cansada, aquelas coisas. Porque tem que namorar para poder, né? Aí, quando a mulher tem dor de cabeça, os espíritos também dão passo nela. Não, meu filho. Olha, porque você já pensou, e prepara os construtores todos. Todo mundo preparado para aquilo. Na hora H, a mulher está dor de cabeça bem. Não pode, não pode. Então, o ambiente familiar, cercado de afeição, tudo preparado, né? Então, os casais, quando verem assim dentro de casa, ai, está um ar diferente aqui, já sabem. Prepararam tudo, é hoje. Alexandre fica examinando, Alexandre é o mentor geral, examinando os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência de espíritos construtores. Então, é uma preparação, porque eles vão preparar a vinda do corpo físico do Adelino. O perispírito está ali, mas eles querem botar os caracteres, os genes, né, a parte genética de Adelino, ou de Adelino no Segismundo. Aí os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização no corpo do Segismundo, o corpo perispiritual. Vão reduzir o perispírito de Adelino, para que ele, reduzido, possa se encaixar no óvulo
É um negócio, viu? À medida em que a sua forma vai sendo reduzida, ele vai perdendo a lucidez, o espírito de Segismundo vai perdendo a lucidez e ficando menos consciente. Aí, naquela noite, após o namoro de Adelino com Raquel, a Alexandra, ficam tudo lá. Você já viu, minhas testemunhas? Não, mas na hora eles saem. Eles só voltam nessa hora aí. Né? Só voltam nessa hora. A Alexandre vai analisar a corrida dos espermatozoides. Olha, os dois ainda estão lá assim, bem, foi bom, foi. Ai, ai. Cadê a camisinha? Não usou, Adelino. Ah, esqueci. Porque aí eles não queriam ter filhos. Imagine como é. Mas a influência espiritual, minha filha, pode ser boa ou ruim, é firme. Então, aí, a Alexandre analisa os espermatozoides que estão indo para o óvulo, que a gente sabe que são milhões de espermatozoides, que um só vai fecundar um óvulo, né? Então, ele vai verificar, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, ele sintoniza aquele mais apto para a organização daquele corpo que foi planejado para Segismundo. Então, ele vê pelos espermatozoides qual que deve fecundar. E ele magneticamente guia aquele espermatozoide para o ovo. Menino, você pensa que Deus é brincadeira? Não é mesmo? O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, ele chega primeiro no óvulo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Quando o espermatozoide fecunda, aí, ó, sob o influxo magnético dos construtores, a forma reduzida de Segismundo, ou seja, né, um pontinho lá dentro, porque assim, quando fecunda, né, o feto ainda é um embriãozinho, né, Sandra? É ajustado ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Né? Então, eles fizeram o que eles chamam de nidação, né? Que essa hora é que a fecundação se faz. Então, é no mesmo dia, na mesma hora, a partir daquele momento, já existe uma vida naquele óvulo. Né? Por isso que até as pílulas do dia seguinte, elas são duvidar, assim, né? A gente põe dúvida, porque ali já pode ter um espírito ligado. Né? Então, gostaram de Segismundo? Vocês viram o que é uma preparação para alguém nascer? Então, é alguma coisa que mexe com muita gente, com muita... Ali isso é só um exemplo que André Luiz traz, né, de como fazer. E espíritos desafetos, né, espíritos que não se gostavam, porque as famílias, assim elas são montadas, né? Os núcleos familiares, eles são compostos de espíritos que precisam estar juntos para aprenderem a se amar. Né? Às vezes vem no núcleo familiar alguns afetos, mas vem às vezes muito desafeto, que é ali entre irmãos, entre pai e mãe, aquela mãe que recebe o neném cor-de-rosa, bochichudinho, juju-jajá e não sei o quê, mas ali por trás tem um, né? Ô, mamãe, com a faca na mão. Mas não é. São desafetos, são às vezes equívocos, não precisa ser nada odioso, não. Desentendimentos, né? Desligamentos, às vezes, que precisam reunir aquelas pessoas de novo no afeto. Né? O que precisa unir os seres são o afeto. Então, às vezes, a gente, nesse campo de trabalho que a gente tem no Centro Espírita, de nos encontrar, reencontrar, toda semana, fazendo coisas juntos, a gente consegue criar criar sentimentos tão fortes, né? Que nos nutrem durante tantos anos, que numa próxima vida nós já somos companheiros e grupos para receber determinadas pessoas que não precisam necessariamente estarem na mesma família. Aqui a gente se encontra e se gosta de uma forma que, né, que a gente, é o que Jesus falava, né, a família universal, é o que nós estamos treinando fazer. Nos amar, independente de sermos pai, mãe, filhos, primos, termos qualquer ligação consanguínea. Essa é a força do amor que nós estamos praticando. Então, as reencarnações nada mais são do que degraus pelos quais o ser se eleva e progride, diz Leon Denis. Certo? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Sandra ainda está aí, para lá fora fazer, né, trazer essas explicações. Desculpem a correria,
Mas foi o que deu para hoje. Cadê o menino?